يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos mais uma vez em direito com o programa Ilamil Islam. Aos irmãos que não são muçulmanos que acompanham os nossos programas, Shalom Adonai. Estamos mais uma vez no convite do nosso Sheikh, o Ustad Kursi Hafidhahullah, e hoje trazemos conosco algumas questões relacionadas com o Islã, em que uma dessas questões é sobre o destino. Fala-nos sobre o destino. Destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que é? Como que Allah subhanahu wa ta'ala fala desse destino? Porque é uma pergunta que muitos muçulmanos estão equivocados. Muçulmanos, principalmente aqueles que têm uma perturbação na compreensão e no aqida. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o destino? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Primeiro dizermos que quando se diz destinar é marcar de onde até onde. Isso primeiro é de sabermos que destino é isso. De onde até onde. Foi chamado de destino, é marcar. Vem da palavra qadr. Qadr significa ser capaz, mas vem da palavra qadar, que significa qadar, mediu. Então, destino significa mediu. Allah subhanahu wa ta'ala mediu as coisas. Tudo que existe, Allah subhanahu wa ta'ala mediu. Para um tempo determinado. Num tempo inicial e para um tempo determinado. Para um tempo final. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre o assunto de destino, primeiro ele disse no Alcorão: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Por certo, cada coisa nós criamos com um certo destino. Significa com uma medida. No Surat Al-Qamar. Então Allah subhanahu wa ta'ala criou tudo com um destino. Isto é, criou tudo para um certo fim. Existem algumas criaturas que terão um fim total. Existem algumas criaturas que não terão um fim total. Quando estamos a falar disso, estamos a falar de animais e insectos. Esses terão um fim total. Agora, estamos a falar de criaturas que não terão um fim total, como anjos, que irão morrer e depois vão ressuscitar. E estamos a falar de jinnes que irão morrer e vão ressuscitar. Estamos a falar de seres humanos, vão morrer e vão ressuscitar. E depois de ressuscitar já não terão mais fim depois da morte. Então, Allah subhanahu wa ta'ala mediu algumas criaturas para morrerem duas vezes. Ou então desaparecerem duas vezes. Algumas criaturas para desaparecerem uma vez. Aquelas que vão morrer uma vez, vão desaparecer uma vez, como ser humano, jinnes, anjos. E os que vão morrer duas vezes, estamos a falar de animais, insectos, etc., que esses aí, então, vão desaparecer de vez. Allah subhanahu wa ta'ala mediu de várias formas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é que existiu como o primeiro, sem início. E sempre irá existir também sem fim. Agora, tudo que existe depois dele está marcado destino. Porque destino é marcar como é que existiu e onde é que vai passar e como é que irá acabar. Isso, juntando tudo isso, é destino. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro criou o trono, e quando criou o trono, conforme os hadith e outro hadith disse a caneta, conforme o hadith de Sunan Abi Dawud. Então, quando criou Allah subhanahu wa ta'ala, antes de criar as outras coisas, ele estava em cima do seu trono, e o trono estava em cima da água. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou a caneta, mandou a caneta, disse: Uktub, escreva. Então, a caneta disse: Wama aktub, o que eu vou escrever? Aí já estava a começar a marcar destino. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: escreva até tudo que vai existir até o Qiyamah. Escreva o que vai existir até o Qiyamah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandou a caneta começou a escrever, já começou a marcar, para entendermos que destino significa marcar. Então, começou a marcar coisa X, coisa tal, coisa tal, coisa tal, antes de criar as outras coisas. Essas coisas que estavam a ser marcadas antes de serem criadas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandou a caneta, e a caneta marcou isso há 50 mil anos atrás, antes de criar os céus e a terra, conforme a hadith de Sahih Muslim, quer dizer que o Nabi disse: Kataballahu alaykum al-khalaiqa qabla an yakhluqa
السماوات والأرض ب50 ألف سنة وعرشه على الماء. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, isto é, marcou o destino de todas as criaturas antes de criar os 7 céus e as 7 terras. ب50 ألف سنة, há 50.000 anos atrás, وعرشه على الماء, o seu trono como estava na água. Então, primeiro entendermos o que significa destino. Então, destino significa marcar, apontar de onde até onde. E da saída até o fim. Como é que vai passar e como é que vai ser. Então, é mais ou menos isso dizer o que é destino. Certo? Mashallah. E tem, por exemplo, as perguntas ou os internautas que dizem assim: se eu, por exemplo, fui destinado à entrada no Jannah, não é? Já que tudo foi marcado, do princípio ao fim, a minha trajetória de vida toda, Allah subhanahu wa ta'ala já escreveu. Se eu serei pobre, se eu serei rico, Allah já escreveu. Qual é a necessidade de eu me esforçar para fazer negócio, se Allah já me destinou para eu ser rico? Esta pergunta já foi dada com um dos sahaba que veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e lançou a mesma pergunta. Perguntou ao Nabi: olha, o que nós estamos a fazer está marcado? Ou então fomos colocados sobre exame e depois existir uma certa conta daquilo que fizemos? Então o Nabi, em resposta, disse: tudo já está marcado. Então ele pergunta: Fafima al-amal? Agora, qual é a razão de prática de existirem ações? Então a resposta resumida que o Nabi deu, ele disse: os homens que foram marcados para a felicidade, então irão andar no caminho da felicidade. Não vão sair daquele caminho. Os que foram marcados para a infelicidade, então vão andar também no caminho da infelicidade. Isto é, os que foram destinados ao paraíso, então eles não vão criticar aquele destino ao ponto de sair. Eles não vão criticar até chegar, irão andar naquele caminho até chegar ao paraíso. E os que foram marcados ao inferno, também vão andar naquele caminho até o inferno. Mas o que acontece? É que, apesar de Allah marcar, dizer fulano do paraíso, fulano é do inferno, mas também ele trouxe escolha de cada um. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Suratul Insan, Suratul Dahr, diz assim: Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nós mostramos o ser humano 2 caminhos. Um caminho de gratidão e outro caminho de ingratidão. Isso é, um caminho de Islam que leva ao paraíso e um caminho que leva ao inferno. E diz também no Suratu Al-Balad: Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu an-najdayn. Acaso nós não demos o ser humano duas vistas? E walisanan, uma língua, washafatayn, e 2 lábios, wahadainahu an-najdayn, e nós guiamos a ele 2 caminhos, mostramos 2 caminhos. Com tudo isso, Allah está a querer dizer o quê? Significa que é uma estrada que você está a passar, mas chega num cruzamento. Então, cabe assim. Você já foi marcado de olha, passa neste caminho. Então, saia de Mucuba e vá para aquele man. Ou seja, saia de Mucuba e vá para a beira. Aí já cabe assim, se você vai passar dessa via ou daquela via. Ou então, existe um cruzamento, matalando como distrito de Inshop. Será que você, quando chegar no cruzamento, vai para a beira? Ou então, vai para Maputo? Este é um cruzamento que Allah subhanahu wa ta'ala deu de escolha. Agora, apesar dele marcar, mas também deu escolha ao próprio ser humano poder escolher que caminho que vai passar. Nota, se a pessoa, no seu íntimo, acha que foi marcado para o inferno, então a partir de já começa a praticar ações de inferno. E se acha que foi marcado para o paraíso, então a partir de já não pode sair do caminho do paraíso. Tem que andar naquele caminho para chegar ao seu destino. Exatamente. Então, e de um outro jeito percebermos que Allah subhanahu wa ta'ala, quando marca coisa dessa e depois coloca também uma outra via, significa que esse ser humano, ele mesmo, se continua aquilo que foi marcado com ele, será o culpado. E se tenta ver de que aqui tem luz, aqui tem escuridão, então escolhe um dos lados. Porque o que nós sabemos, alguém dizer, olha, vai até a cadeia, você sozinho, sabendo que existe um desvio que nos leva à cadeia, você terá razão de sair daquele caminho que vai à cadeia, porque você já tem a escolha, porque tem 2 caminhos. É mais ou menos isso. Pois, mas há casos, por exemplo,
em que a pessoa segue um caminho que nós achamos que é aquele caminho do paraíso, não é? Sim, sim. Faz salah, faz jejum, faz hajj até não sei o que. Fica um homem firme, mas quase no final ele tomba, não é? Sim, sim. Troca de posição. E o outro caso contrário é que a pessoa, por exemplo, fica um homem do mal, um assassino, tal, todas aquelas conjunturas feias aparecem na pessoa, não é? Mas quase no fim também a pessoa gira o disco, gira para o outro lado da vida. Então, esses casos, como é que se explicam? Pronto, já um dos hadiths de Ibn Mas'ud, que está no Bukhari, no Sahih Muslim, e mais outros líderes, outros imãos, em que o Nabi dizia: Wallahi, alladhi la ilaha ghayru, juro por Allah, aquele que não há outro Deus fora dele. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Às vezes um de vós pratica as ações do paraíso, e depois chega quase para as ações de fazer entrar no paraíso, neste caso quase para morrer, ele pratica uma ação do inferno e acaba entrando no inferno. E da mesma forma também um destinado, quer dizer, um também que vem sempre praticando ações do inferno, depois quase para morrer, aquilo vira e pratica as ações do paraíso. Aqui o mais essencial é a pessoa que pratica boas ações. Então, essa pessoa que pratica boas ações é que ele tem que ter uma outra atividade. Apesar de saber que estou a praticar ações do paraíso, mas tem que ter uma outra aceitação. Qual é essa? Essa que pratica ações do inferno, existem pessoas que podem pedir para Allah lhe guiar. E essa que pratica ações do paraíso, então, o que ele deve fazer? O que deve fazer é que vamos entrar num outro hadith, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "La tunqata'u al-qada' illa bid-du'a". Não existe nada que corta destino senão o du'a. Então, a pessoa, se está marcada para entrar no paraíso, está a entrar no inferno, está a fazer boas ações, agora, para isso que não lhe aconteça, ele tem que fazer o du'a. Este du'a será como uma espada que vai cortar essa corda que foi amarrada do inferno para ti. Então, essa dua será uma espada que vai cortar o destino que afinal Allah subhanahu wa ta'ala tinha marcado para ti. E se ainda não se liga nessas preces, claramente aconteça isso e seja porque você não trouxe algo que corta destino, então Allah subhanahu wa ta'ala, claramente, se você morre, ou pode vir morrer comparando ou morrer seguindo o seu destino. E o que pode cortar destino é o dua. E se nós esquecermos o dua, não se sabe de que destino nós estamos ou de que destino nós vamos. Pois Allah disse: que dizer aos servos que ultrapassaram limites, que fizeram o que fizeram do mal, la taqnatu min rahmatillah. Não fiquem desesperados da misericórdia de Allah. 2. Ninguém pode confiar das suas ações. Dizer que essas ações que eu estou a fazer são alguém do paraíso. Porque nem se sabe. Então, não se confiando, você tem que pedir a Allah para você morrer naquela situação em que você está. Se você foi marcado ao inferno, então esse dua vai cortar esse destino que te leva ao inferno. Então, nosso destino muda-se. Nós podemos mudar nosso destino? Muito certo. Quem muda destino não somos nós. É Allah, mas Allah também muda através de nós. Como se fosse uma via. Sabe? Só pedir um esclarecimento com mais devagar, porque parece existir uma controvérsia neste assunto. Não uma contradição, mas uma controvérsia. Sim. Então, espero, nós podemos mudar o nosso destino? Então, estou a pedir para explicar com um pouco devagar. Okay. Sim. Okay. Nós não mudamos o destino, mas Allah muda o destino através de nós. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala marcou: dia X vai cometer coisa X, dia tal vai cometer coisa tal. Aqueles anjos Kiraman Katibin, que escrevem um do lado esquerdo, um do lado direito, então, nos livros, eles quando vão para o céu, vão copiar naquele quadro que está no céu o que você vai fazer durante o dia, neste caso amanhã. Eles vão copiar. E você, quando pede a Allah para te afastar de um certo assunto, se calhar esse assunto estava marcado para amanhã, então Allah subhanahu wa ta'ala muda naquele livro, automaticamente ele muda, quer dizer, de uma forma automática, vamos dizermos assim. Aqueles anjos, eles sabem que fulano vai fazer coisa X porque já assistiram, já escreveram ali, já copiaram daquele livro. Então,
aquilo Allah subhanahu wa ta'ala apaga daquele livro. Apaga de que maneira? Apaga e eles apaga de que maneira? Apaga da maneira que você vai, quer dizer, da maneira que você vai se manifestar ou da maneira que você vai se apresentar diante de Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo aquilo que você deseja no coração. Estou a falar do assunto de doa. Então Allah subhanahu wa ta'ala apaga no livro e eles quando veem assim, veem que aquilo que estava já não está. Já sabem que já se mudou alguma coisa. Mas quem mudou? Quem mudou é Allah. Mas através de quem? Através de nós. Então, quando se diz de escolha, o alguém diz assim, alguém está a vender e você que está a comprar. Então, diz assim, vai lá comprar coisa X. Você vai até lá ao mercado. Quem está a vender é que vai tirar para te trazer. É que vai dizer, leva isso aqui. Ou você que vai dizer, eu tenho que levar. Mas a verdade é que você que vai dizer que eu vou levar. Mas ele disse, vai lá mudar isso aqui. Vai lá trocar. Comprou sapato e a pessoa não gostou. Disse, não, vai lá comprar outro tipo. Ou então um outro par. E você quando vai lá, ele usa a ti como alguém que vai trocar. Mas esses sapatos são de alguém. Quem vai permitir para trocar será o vendedor. Ele é que vai permitir. Mas a pessoa que comprou, essa pessoa que comprou, ou seja, é que é usada a pessoa para poder se trocar aqueles pares de sapato. Mas quem permite? O vendedor. Ele trocou através de quem? O comprador. Agora, a pergunta é, será que o comprador pode mudar? Mas a resposta é sim, pode mudar. Com a permissão de quem? O vendedor. Com isso significa que, nota B, significa que o vendedor, aliás, o comprador nunca muda sem a permissão do vendedor. E do outro lado, dizer quem muda é o vendedor através do comprador, o desejo do comprador, o pedido do comprador. Veja, se ele mudar, você obrigando. Ele é normal não mudar, só te dar o seu valor. Dizer, não, eu não quero isso. Epa, o que eu não quero, esse é meu negócio. Ou então deixa, porque você não foi com respeito. Mas quando vai com respeito, esse mesmo vendedor vai mudar, mas usando a ti, através da sua vontade. É desse jeito que Allah subhanahu wa ta'ala usa. Ele muda o destino através de nós. Quer dizer, a escolha aí referida é, se você, por exemplo, faz dua, você escolheu para lá te dar aquilo que você pediu. Mas quem vai te dar? Quem vai mudar? É Allah. Então, através de si. Então, essa é uma escolha que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Agora, se você não faz dua, nem o quê? E nem pede para lá te mostrar o que dá para escolher. Allah subhanahu wa ta'ala não vai te dar a escolha. Então, é até nesse sentido. Nem sei se já está compreensível, já está bem compreendida. Se posso mais andar para frente ou não. Bem, está compreendido, queria dizer. E se eu, por exemplo, Allah marcou a minha entrada no Jahannam, sim, por exemplo, e marcou logo nos meus primeiros dias de vida. Sim, sim. E a possibilidade, ao longo desta caminhada, eu ser marcado para o Jannah? A possibilidade. Qual é esta possibilidade? Ok. Uma das coisas para você gostar de alguém, essa pessoa tem que mostrar comportamento. Para você gostar de alguém. Mas é que aqui a questão é de marcação. Do dia X para dia X, sim, esse indivíduo, Yusuf, vai passar do caminho X, sim, até cair no Jahannam. É isso então. Está escrito, sim, sim, está marcado. Okay. Que Yusuf foi a pessoa de onde? Do Jahannam, sim, não é? Sim. Então, esta trajetória ele vai passar aqui e depois vai cair. Sim. A coisa está marcada, está lacrado. Okay. No envelope, pronto, está grafado aqui, está grafado aqui. Okay. Aqui não há hipótese. Okay. Talvez eu possa sair aqui com boas ações, a querer chegar quase no fim, vou trocar. Ou venho aqui com más ações, chego aqui no fim, vou trocar. Mas de acordo com aquele predestino, não é? Sim. Então, aqui como que fica esta situação? Para se trocar aqui, se eu já fui lacrado no envelope? Muito certo. Até esse tipo de resposta não está muito longe. É só nós entrarmos nos lugares onde julgam. Às vezes você é condenado. É normal dizer, olha, vai fazer 24 anos na cadeia. Mas através de alguns meios, você só fazer 1 ano. Alguns meios, sequer vão trazer dinheiro, que eles vão dizer, pronto, tem que sair. Ou se calhar, vai aparecer um dos tios conhecidos dessa pessoa condenada
Ele vai dizer, pá, este é meu primo, este é meu sobrinho, estou a pedir, pelo menos diminuir. Vai dizer, tá bom, ou já está o assunto, pode sair. Mas através de via de alguém, mas afinal já tinham carimbado de que ele vai fazer tantos anos na cadeia. Mas eles mudaram através do quê? Através de um certo movimento, através de uma certa ação que aconteceu. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse num dos hadiths, ele disse, por exemplo, o meu servo, ele aproxima-me, faz muitas, quer dizer, muitos nawafil. Vamos a falar de orações facultativas, jejuns facultativos. Através daquelas ações facultativas, então chega no nível em que eu já viro a gostar a ele. Através daquelas, afinal, ele não estava a te gostar antes, mas por causa de uma certa ação que você vai fazer, então Allah subhanahu wa ta'ala vir te gostar através daquilo. Allah muda devido, devido à ação que você traz, devido, como é que se diz, como eu poderia dizer em português, da forma que você pode se manifestar diante dele, da forma que você pode fazer uma ação, essa ação por ser boa, Allah subhanahu wa ta'ala vir te mudar e vir te guiar através daquela. Mas, um exemplo vivo, havia uma senhora condenada ao inferno, e aquela senhora estava a andando, sentiu sede, e havia um poço profundo, e ela foi até lá, bebeu. Quando bebeu, andou no espaço daqui para ali, quer dizer, um espaço um pouco longo, encontrou um cão. Ela, quando reparou aquele cão, viu que esse aqui também tem sede. O que ela pensou primeiro? Não pensou em dizer que é animal, não, pensou primeiro sede que ela tinha sentido. Dizer, ele também estava nessa situação. Então, ela voltou para trás. Veja, um condenado desse, ou uma condenada dessa, e ela voltou para trás. Quer dizer, desceu até lá, a água estava muito longe, e pegou o sapato, depois buscou aquela água, tratou a água com o sapato, mordeu. Quando mordeu, subiu, até veio dar o cão, né? aquela água. O cão bebeu. Assim que bebeu, o cão agradeceu. Pronto, é animal, não poderia falar com ela, com aquela senhora, mas pronto, viu que você já agradeceu. Meteu a língua, porque a língua estava fora. Então, o cão foi-se embora. A senhora, quando morreu, o que Allah subhanahu wa ta'ala disse para ela? Disse para ela, olha, você realmente é uma pessoa do inferno, né? Mas através daquela ação que você fez, então você atraiu a minha misericórdia. Então, da forma que nós temos que, aliás, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala muda alguém, um dos meios é nós trairmos a sua misericórdia. Agora, imagina alguém que sempre se afasta. É nós trairmos através daquela traição que nós vamos fazer, traindo a sua misericórdia, a partir dali, Allah subhanahu wa ta'ala pode vir mudar o destino. Porque nós traímos alguma coisa, como se fosse você zangou com alguém totalmente. Mas num dia, vem buscar a água, te oferece. A partir dali diz, olha, aquilo já acabou. Então, isso tudo de marcar, de destino, já existe um exemplo vivo também nesta nossa vida diária, quer dizer, numa vida diária que nós temos. Um exemplo vivo, para quem pode refletir nos exemplos na vida nossa. É exatamente isso. Jazakallahu khairan. Ainda saindo no mesmo ponto de vista, tem aquele hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: as ações são contadas, quer dizer, as ações que contam são as últimas, sim. Não é? Então parece que eu estou a fazer uma redundância aqui, não é? Eu digo que estou a fazer uma redundância. Se as últimas ações que contam, aquelas primeiras, por exemplo, eu fui um homem do bem, não é? Allah me testa aqui no meio, eu apanho uma recaída assim de repente, não é? E apanho uma recaída daquelas, do tamanho de uma montanha, não é? E se calhar estou nos últimos momentos da minha vida. Como é que fica esta situação? Ok. Veja como é que a expressão ele disse, as ações são verificadas, quer dizer, as ações que são verificadas são as últimas. Veja, você veio onde vinha, através da última ação que você praticou, então, ou traiu a misericórdia de Allah, ou então quebrou. Você significa se um destinado qualquer, através dessa recaída referida, que foi mencionada aqui. Então, a última ação é essa, é que pode se verificar. Será que é uma ação que chama a misericórdia de Allah, que você fez para chamar a misericórdia de Allah, ou então uma ação que você fez para afastar-se da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, nesta ação tem a ver com o quê? Primeiro, tem a ver com o tempo da sua respiração. Você
a última respiração sua encontrou-te no bem. Então, a última respiração sua encontrou-te no mal. Mas o que acontece? A pergunta é, será que marcou? Há um grupo de nome Qadariya e outro grupo de nome Qadariya Mushrikiya e outro grupo de nome Qadariya Majusiya. São grupos de destino esses. Qadariya é um grupo que desmente totalmente, dizer que destino não existe. Qadariya Majusiya é um grupo que aceita destino um lado e nega um lado. Eles dizem o bem vem de Allah e o mal vem de Shaitan, vem de Satanás. Qadariya Mushrikiya é um grupo que defende-se naquilo que faz do errado, dizendo que se Allah não quisesse, não faríamos isso. Primeiro grupo, Qadariya Mushrikiya. Aliás, Qadariya é um grupo que diz assim, destino não existe. Não existe por quê? Porque Allah nos ordena fazermos uma coisa e nós estamos a fazer outra coisa. Significa que nós estamos a matar o destino. Então não existe. Qadariya Majusiya dizem assim, todo bem vem de Allah, todo mal vem de Satanás, porque Allah não pode trazer-te o mal. E Qadariya Mushrikiya diz assim, se Allah não quisesse, nós não íamos adorar os ídolos. Se Allah não quisesse, nós não poderíamos ir no curandeiro. Se nós formos lá é porque Allah quis. Afinal, são pontos mal percebidos. Esses todos pontos, parece que é aquele ponto mal percebido com o próprio Shaitan. O Shaitan, o Iblis, quando estava lá, quando foi expulso, ele disse o quê? Essa pessoa que você me desviou através dela, ela pensou que é Allah que me desviou, mas Allah me mandou para fazer. Ele percebeu mal. Allah subhanahu wa ta'ala não me desviou. Foi exatamente ele próprio que desafiou. Então ele disse, você me desviou. Mas Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou para fazer. Aí já foi a escolha referida. Allah lhe ordenou. Ele disse não. Mas mesmo assim disse a você, Allah que me desviou. Então, essa foi uma questão mal percebida e mal compreendida a partir do próprio Iblis. Então, eu estava a dizer, esses três grupos são grupos perdidos, todos eles. Porque os que dizem que não existe estão a mentir e é uma descrença. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando se diz que tudo que se faz, nada se faz de Allah sem quiser, existem dois pontos. O permitir que aconteça e gostar da coisa é diferente. O permitir que aconteça e gostar da coisa é diferente. Então, o gostar da coisa é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse faça. Aí o que ele disse faça é porque gosta. Agora, quando você faz o que ele não te ordenou e te deixa, ele te deixou. É porque ele é possível de impedir aquilo naquela hora. Por isso se diz que nada acontece se ele quiser. É porque ele é possível de impedir. Agora, se não te impediu, não porque gostou daquilo que você está a fazer. Esse é que está o problema de percepção do destino. Exato. Então, aqui temos duas coisas. Permitir e gostar. São coisas diferentes. Permitir de que não permitir, faça. Não. Permitir te deixar você fazer. E isso entra num ayah em que Allah subhanahu wa ta'ala disse سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Isso é como se fosse alguém que se escondeu. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. O que significa istidraj? Istidraj é te deixar um tempo. Você estará fazendo o que você faz, ela te ver, vai sempre trazer uma maldade. Ele disse, nós vamos deixar esses descrentes fazer o que quiser, do jeito que eles não percebem, não sabem. E eu vou encher ainda mais para eles. O que eles quiserem fazer, mas a minha estratégia é forte. Significa, vamos deixar o que eles façam. Parece que ela não está a ver. Depois Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso vai marcar num dia para te trazer como se fosse uma punição. Então, o que acontece, temos que perceber é o permitir e o gostar são coisas diferentes. Então, quanto à questão de dizer a última ação, então, cada ação, será que trai a misericórdia de Allah ou não trai? Então, essa última ação já é da escolha referida que Allah subhanahu wa ta'ala diz, temos dois caminhos. Se o ser humano tem duas vistas, o muçulmano tem uma vista e uma pista. Uma vista que controla aquela pista. Agora, se você só tem vista e só apenas sem pista, é que é aí onde você vai criar o problema sobre o assunto destino. Exato. Jazakallahu khair, chegamos mais ao fim do nosso programa. E, caro internauta, apresentou para vocês vosso irmão Yusuf. E temos o nosso cameraman, chefe Farouk Al-Rasul. Jazakallahu khair, Ustad. Até o nosso próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.